Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos chegando ao final do mês das missões, com tantos acontecimentos marcantes nesse ano, e que ao chegarmos ao final do mês, queremos pedir ao Senhor que nos ajude para podermos ser continuamente discípulos e missionários, que seguem a Jesus, que seguimos cada vez mais com alegria o Mestre e ao mesmo tempo anunciarmos com generosidade, com disponibilidade, a graça de Deus a esses irmãos e irmãs. Que realmente o tema e o lema, e assim como também a carta do Papa para o Dia das Missões, nos convidem a estarmos cada vez mais dinâmicos no mundo caótico como o de hoje, de anunciar realmente que em Cristo nós temos a vida e a vida em plenitude. Nós lembramos que o Papa lembrava para todos nós que a missão está no coração da fé cristã, no coração da igreja. E para nós, aqui no Brasil, o tema desse mês tem sido a alegria do Evangelho para uma igreja em saída. Sabemos que o documento do Papa da alegria do Evangelho coloca um pouquinho o seu projeto para a evangelização da igreja e ele tem insistido justamente que nós não fiquemos fechado em quatro paredes, mas uma igreja sempre em saída e, ao mesmo tempo, como lema, juntos na missão permanente, que é justamente todo esse tema que temos levado adiante, dentro do documento de Aparecida. Além disso, nesse mês, nós temos o Dia Nacional da Juventude, o DNJ, que em grande parte do Brasil é celebrado esse final de semana, embora em algumas outras dioceses, devido à questão de outros tipos de ocupação dos estudantes, dos jovens, passa para outro domingo, ou domingo anterior, como às vezes acontece em algumas dioceses. Mas é bom lembrar que o Dia Nacional da Juventude, o DNJ, faz parte um pouco também desse trabalho missionário. E o DNJ segue um pouco o tema e o lema da campanha da fraternidade. Nesse ano, o DNJ tem como tema Juventudes em defesa da vida dos povos e da Mãe Terra, E como lema, os humildes herdarão a terra. Nós tivemos esse ano trabalho com os biomas, na campanha da fraternidade, e, portanto, o tema do DNJ leva um pouco em consideração esse tema, Juventudes em defesa da vida dos povos e da Mãe Terra, e, ao mesmo tempo, o lema, os humildes herdarão a terra. Importante é a nossa solidariedade, estamos junto com a juventude, que se preparam agora para a próxima jornada mundial da juventude no Panamá, uma oportunidade de estar juntos, de poder celebrar realmente com muita alegria a sua grande missão. Mas que os jovens, cada vez mais unidos a Cristo, tendo Cristo como centro das suas vidas, possam também fazer a diferença no seu entusiasmo pela fé, pela caminhada como cristãos, como povo de Deus. Portanto, um mês cheio de grandes acontecimentos. Começamos com a Semana da Vida, Dia do Nascituro, com as celebrações do Círio de Nazaré, de Nossa Senhora Aparecida. Tivemos o Dia Mundial das Missões. Então, tantos acontecimentos foram marcando esse mês de outubro, mas sem esquecer que ele é essencialmente o mês das missões. É um mês temático. É um mês que tem um tema, além, evidentemente, da Palavra de Deus, que a cada dia vai nos conduzindo, vai levando adiante nessa missão. E nesse 30º domingo do tempo comum, caríssimos irmãos e irmãs, nós temos uma palavra que recorda para nós aquilo que é essencial na vida cristã, aquilo que é fundamental. O Evangelho de Mateus, capítulo 22, 34 a 40, coloca para nós o quê? Que os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar o sal dos seus. Fala a questão da ressurreição, etc. Então eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Ou seja, sempre colocando algum problema para Jesus, e ao colocar o problema, nós vemos a resposta de Jesus. Aqui no Evangelho, Jesus respondeu com a oração do povo judeu, que é a oração diária, o Shema Israel. Ou seja, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Amarás o Senhor teu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e todo o seu entendimento. Esse é o maior e primeiro mandamento.
amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo, semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Também está no Antigo Testamento esse mesmo texto. Toda a lei e os profetas, Torá e os profetas, todo o Antigo Testamento, conhecido de então, dependem desses dois mandamentos. Os fariseus, ao perguntarem para Jesus o maior dos mandamentos, nos deixaram realmente que um grande legado, que Jesus acabou respondendo, resumindo em toda a Escritura, em amar a Deus e amar ao próximo. O relacionamento com o Senhor, realmente com Deus, de colocar acima de tudo, todas as coisas, buscar realmente a sua face. Nós sabemos que Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Portanto, é essa oportunidade de vermos em Jesus Cristo que nos conduz ao Pai, a quem devemos amar, o Deus uno e trino, acima de todas as coisas, e ter um relacionamento com Ele em nossa vida, no nosso dia a dia. E ao mesmo tempo, lembrando dessa questão, dessa haste vertical da cruz, temos também a haste horizontal, amar o próximo como a ti mesmo. Sabemos que Jesus utiliza o texto do Antigo Testamento, amar o próximo como a ti mesmo. Mas ele depois vai acrescentar isso, né, de amai-vos uns aos outros como eu vos amei, dando a vida um pelo outro. Ele vai acrescentar diante também dos vários momentos da revelação. Então, já tudo se resume aí, no amor, porque Deus é amor, como vai lembrar São João. E quem ama permanece em Deus e Deus nele. E amar a Deus e amar ao próximo se resume tudo aí, caríssimos amigos e irmãos. Portanto, é essa palavra do Evangelho que nos questiona nesses tempos de tanta violência, tantas mortes, tantas guerras, tantos interesses assim de bélicos que existem pelo mundo afora, no mundo, no Brasil, em nossas cidades. E vemos que é tão simples a vida e que poderia ser muito mais simples ainda se nós olhássemos para o outro como nosso irmão. Nesse sentido, meus irmãos e irmãs, a leitura primeira do livro do Êxodo, já no Antigo Testamento, lembra justamente aqui esse relacionamento com o próximo, de não fazermos acepção de pessoas. Não oprimas nem maltrates o estrangeiro, pois vós foste estrangeiros na terra do Egito. Não façais mal algum à viúva nem ao órfão. Eu ouvirei o seu clamor. Minha cólera então se inflamará e eu vos matarei a espada. Vossas mulheres ficarão viúvas e os órfãos vossos filhos. Se emprestares dinheiro a alguém do meu povo, a um pobre que vive do seu lado, não sejas um usurário dele cobrando juros. Se tomares como penhor o manto de seu próximo, deverás devolvê-lo antes do pôr do sol, pois é a única veste que tem para o seu corpo e coberta que tem para dormir. Se clamar por mim, eu ouvirei, porque sou misericordioso. Então, no livro do Êxodo, meus irmãos e irmãs, já aparece justamente a preocupação com o outro. O povo que busca a Deus de todo o coração tem que também ter justiça com o seu próximo. Acho que quando nós ouvimos falar hoje nessa nossa sociedade de fronteiras que se fecham para os migrantes, pessoas que têm medo um do outro, que muitas vezes despreza e deprecia as pessoas na própria cidade, na própria região, porque vem de outras regiões. A palavra de Deus do Antigo Testamento do Êxodo fala disso. Não maltraste o estrangeiro. Ao mesmo tempo, tem uma pessoa mais indefesa na época do que a viúva e o órfão, que não tinha, além de ser mulher, não tinha o marido para cuidar dela e defendê-la. E o órfão, muito mais ainda, não maltrate nem a viúva nem o órfão. Ou seja, as pessoas mais indefesas. Ao mesmo tempo, fala, se emprestares dinheiro a algum do meu povo, a um pobre que vive do seu lado, não seja um usurário, não explore o outro, né, com usura. E além do mais, se tiver que pegar um penhor, que deu alguém, pegou um penhor, que seja justamente ali uma veste, devolva antes de terminar o pôr do sol, porque talvez seja a única coberta que tem. Portanto, meus irmãos e irmãs,
A palavra do Êxodo lembra para nós a preocupação com a justiça social, que esse amor ao próximo, como fala o Evangelho, deve também ter consequências na nossa vida, de olhar para o outro como irmão. Vós todos sois irmãos. Ou seja, somos irmãos uns dos outros, mesmo tendo outro tipo de etnia, ou de cor de pele, ou de ideologia, ou de religião. Nós somos filhos de Deus. Somos chamados a ver Cristo na pessoa do outro, seja lá quem for. Aí está o papel do cristão no meio dessa sociedade, em que ele não se fecha apenas no seu grupo, apenas no seu grupo religioso, mas sabe ser aberto universalmente a todos. Aí está aquela que realmente a identidade católica da nossa vida, de poder ver realmente essa consequência do amor ao próximo, de amar o próximo. E ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, a segunda leitura, continuamos a ler a carta de Paulo aos Tessalonicenses, que também vieram do paganismo, mas se tornaram cristãos. E nesse sentido, a carta de São Paulo, ele fala justamente que vocês sabem como que nós procedemos para o vosso bem. E vós vos tornaste imitadores nossos e do Senhor, acolhendo a palavra com a alegria do Espírito Santo, apesar de tantas tribulações. Assim, vos tornastes modelo para todos os fiéis da Macedônia e da Acaia. Paulo tem um carinho muito grande com as cristãos de Tessalônica. E, com efeito, a partir de vós, a palavra do Senhor não se divulgou apenas na Macedônia e na Acaia, mas a vossa fé em Deus propagou-se por toda a parte. Assim nós já nem vamos falar, pois as pessoas mesmas contam como vós nos acolhestes e como vos convertestes, abandonando os falsos deuses para servir ao Deus vivo e verdadeiro, esperando dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra do castigo que está por vir. Portanto, Paulo, ao falar aos cristãos de Tessalônica, que também vieram do paganismo, fala: vocês aceitaram o Senhor e viram uma vida de tal maneira que nos acolheram bem, e a vossa fé não só contagia a região geográfica onde vocês estão, mas muito mais longe. E ao mesmo tempo, não precisamos nem falar, porque as pessoas já contam o exemplo que vocês dão. Então, meus irmãos e irmãs, amar a Deus e amar ao próximo, e naquela concretização do livro do Êxodo, com relação ao migrante, à viúva, ao órfão, ou seja, ao excluído, ao pobre, ao indefeso, e também aquele que passa por necessidade, e mesmo a questão da usura, aparece com clareza para nós, meus irmãos e irmãs, que uma comunidade que acolhe o outro, que vive a vida da fé cristã, se espalha a boa notícia, contagia as pessoas. É bem aquilo que é o tema desse meio das missões, ou seja, a alegria do Evangelho na igreja em saída e ao mesmo tempo juntos na missão permanente. Eu queria que essa palavra desse final de mês, a palavra desse domingo, é para nós um pouco o resumo daquilo que é também o tema e o lema desse mês de outubro, mês das missões, e também deve ser para todos nós uma oportunidade no meio dessa sociedade egoísta, fechada, individualista, que nós vemos acontecer pelo mundo afora, onde cada um quer pensar em si, se fechar aos outros, dizer realmente que o caminho é outro. O caminho de Jesus Cristo é o caminho da paz, da fraternidade, do amor ao próximo. E o amor transforma os corações, muda as vidas. No meio de tantas violências, é o amor que transforma os corações e as vidas. Portanto, meus irmãos e irmãs, que a palavra de Deus esse final de semana, no encerramento das missões, nos impulsione ainda mais para as missões cristãs, para sermos cristãos no mundo de hoje, e para que com alegria nós possamos ver transformado esse mundo, onde de tantas violências e problemas, possamos ver sinais de amor a Deus e de amor ao próximo, concretizados na vida das pessoas e das nossas comunidades. Que realmente, como diz aqui Paulo aos cristãos de Tessalônica, que possa transparecer em todo lugar aquilo que se vive a vida cristã nas comunidades. O amor a Deus e ao próximo possa difundir ao redor para que aconteça uma nova vida, para que o mundo seja contagiado com o bem e com a fraternidade. Que Deus abençoe, proteja e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.